Olá, amigos que nos acompanham pelo site TN Brasil TV e também pela coluna Juspará. Eu vou conversar nesse momento com o advogado Gustavo Amaral Pinheiro da Silva, candidato ao 5º Constitucional. Já tive a oportunidade de conversar com o amigo na OAB, né? E ali pudemos trocar algumas ideias. O senhor também pôde falar algumas coisas relacionadas ao 5º Constitucional, a sua mensagem, e nós iremos novamente falar sobre o assunto aqui, tá bom? Então, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui hoje. Muito obrigado, Tassiano. Olá a todos. Um prazer enorme participar do seu programa. É isso aí. Meu amigo, nós estamos nesse momento eleitoral, os advogados em busca do voto, em busca do apoio. É uma fase, a gente costuma chamar de terceira fase, com aspectos diferentes. E como é que está, nesse momento, a campanha? Bem, nós temos aí uma longa história de advocacia, são 25 anos de advocacia e de magistério, e por isso resolvemos aí concorrer ao 5º Constitucional, e estamos numa fase da campanha, como você disse, é a mais diferenciada, porque nós temos que correr atrás de todos os votos da classe. Nós temos que nos apresentar para aqueles que ainda não nos conhecem, e nós temos que falar com aqueles que não conhecem, pedir apoio. E estamos nessa fase, estamos percorrendo os escritórios. No final dessa semana, início da semana que vem, começamos a percorrer o interior, vamos ali a Santarém, Marabá, e conversando com o lema, conversando com a advocacia. Eu estou conversando com a advocacia. Naturalmente que por ter 25 anos de efetiva advocacia, eu sempre digo, eu sou um advogado de verdade, porque vivo disso, porque trabalho com isso, e sou um magistério, porque é um dever meu retribuir para a minha sociedade tudo que a sociedade me deu. E voltei agora a conversar ainda mais com a minha classe. Mas eu sei das necessidades dela. Eu sei o que cada advogado de verdade passa, sofre no dia a dia da advocacia. Por isso eu tenho a ideia de contribuir para a minha classe, e mais ainda para a sociedade, para a justiça, concorrendo ao 5º Constitucional. Olha só, eu não sei se o senhor tinha números diferentes dos que eu obtive na segunda fase da arguição, até o momento ali da eleição, da votação por parte dos conselheiros. Então, os números que a gente tinha, o senhor, por exemplo, não aparecia entre os 8 favoritos, não aparecia. Mas, no abrir das urnas, o senhor, após, claro, a arguição, vem o abrir das urnas, o seu nome apareceu entre os 6 mais votados para a fase seguinte. O senhor acredita que a sua história e também ter conseguido deixar uma mensagem muito objetiva, que foi transmitida aqui pela TN Brasil TV, essa mensagem muito bem exposta, com as ideias muito, muito claras, ajudou a classe ali, ou melhor, o conselho, a ver que o senhor era um nome coerente? Tassiano, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou um advogado popstar, eu não sou um advogado de campanha, eu não sou um advogado que está aparecendo agora para a classe. Eu sou advogado que venho construindo a minha carreira e a minha seriedade há 25 anos. Eu tenho 25 anos de profissão, muito bem dispostas na advocacia, muito combativo, muito efetivo na advocacia. Então, quem me conhece sabe que eu sou um advogado de verdade. Eu não vou aparecer agora, porque eu quero agora ser, e não estou falando que ninguém quer isso, tá? Que eu vou agora ser desembargador e eu quero aparecer, não. Talvez não me conheçam, talvez não estivesse entre os favoritos, e acabei sendo o 2º colocado entre os homens, empatado com outro candidato, mas isso aconteceu porque justamente eu não faço marketing de campanha. Eu converso e mostro o meu passado, tudo aquilo que eu fiz até agora. Comecei muito cedo no ofício, comecei com 15 anos de idade a trabalhar no estado do meu pai, o saudoso advogado Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva, e estou aí, portanto, há 33 anos na luta, no aprendizado constante que é a advocacia. E
Ainda bem que foi uma surpresa, prefiro que seja assim, prefiro que não fique na mídia, nos holofotes, mas que tenha o reconhecimento de cada um dos advogados, como de uma certa forma aconteceu no Conselho. A mensagem que o senhor deixou sobre a sua pessoa, sobre a sua história e do porquê entende ser um nome ideal, adequado para ser o próximo desembargador. Aquela mensagem que foi assistida tanto pelo canal da OAB quanto pela TN Brasil TV e depois a exibimos de novo. Aquela mensagem lá, mudou alguma coisa agora? Não, eu continuo dizendo, eu tenho uma história na advocacia e eu sempre acreditei que como advogado tenho realmente aquilo que a Constituição diz, uma função social. Eu tenho o dever de devolver para a minha sociedade tudo aquilo que a sociedade me proporcionou estudo, um bom estudo, numa universidade particular, depois eu fiz especialização numa faculdade fora daqui, e depois mestrado numa universidade federal. Tudo isso me foi dado pela sociedade, alguns pagos, ok, mas a possibilidade, a oportunidade me foi dada pela sociedade e eu tenho a obrigação de retribuir. Eu sempre acreditei nisso, por isso desde os 22 anos eu sou professor de Direito Civil, Direito do Consumidor e eu ajudo, eu tenho sempre no intuito ajudar as futuras gerações de advogados. E no magistério também acabei indo um pouco mais longe, fui coordenador geral do curso de Direito da UNAMA, em Belém, fui diretor-geral da ESA. E na direção da ESA, eu já falei, não sei se todos sabem, me trouxe duplo prazer. Primeiro, poder fazer pela minha classe, pelos jovens advogados, pelos advogados idosos, com o curso de PJE 60+, toda a dificuldade da informatização e da modernização da advocacia. E o segundo fato foi que a ESA foi criada em 1987, sob a sugestão do meu pai no Conselho Estadual. E ele sugeriu a criação do então Centro de Aperfeiçoamento e ele acabou sendo o primeiro diretor. E quase 40 anos depois eu me tornei diretor também, então isso não posso negar. Me trouxe uma satisfação muito pessoal, mas sobretudo poder trabalhar por toda a minha classe é incrível. E é isso que eu quero. Quando surgiu essa oportunidade do cargo de desembargador, eu pensei, eu ainda tenho a contribuir para a justiça, eu ainda tenho a contribuir para a minha classe. E por isso submeto meu nome à apreciação de toda a classe, para que a gente possa, quem sabe, galgar este cargo maior, esse cargo tão importante que é o de desembargador do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado. Advogado, quais as expectativas agora, né, da sua pessoa em relação à lista sextupla? Claro que nós falamos que esse momento agora ele é bem diferente dos anteriores. O senhor precisa visitar escritórios, intensificar os contatos por telefone, vídeo, chamada, viajando. São 144 municípios, mas é claro que não, em todos eles tem advogados, mas não dá para ir em todos eles, então tem que fazer o que pode. Então, como é que está esse momento e essa questão da lista sextupla, as expectativas? As expectativas são boas, tá? Como eu já falei para você, eu tenho ainda contato de vários ex-alunos, e não são poucos ao longo de 25 anos, né? Já ajudei a formar aí, se a gente for contar gerações como os 5 anos da faculdade, já ajudei a formar pelo menos 25 gerações. E estou mantendo contato com eles e começando a percorrer também alguns interiores. Infelizmente, não dá para a gente ir em todos. Não dá para a gente pegar um avião e sair viajando a todos os municípios de Belém. Mas estamos tentando, de um modo geral, conversar com a classe. Meu número é o mesmo há mais de 25 anos, todo mundo tem meu número. Eu nunca fui um professor, nem um advogado que se incomodasse de dar um número pessoal. Sempre tiveram, não vai mudar, vai continuar lá no desembargo, se Deus quiser. Provavelmente vão me dar um telefone funcional, mas com certeza vão continuar ligando para o meu, porque eu sou sempre aberto. Quem me conhece, me conheceu já na coordenação, quem me conhece como professor, quem me conhece como advogado, sabe que eu sempre converso. Não tenho dessa de não atender, volto outra hora. Minha coordenação na UNAMA ficava de portas abertas.
Na ESA era a mesma coisa, qualquer advogado que ia lá conversar, não, o diretor está aí, pode conversar com o diretor, não tenho isso não, e assim será no desembarque. Mas as expectativas são boas, cremos que fomos uma pequena surpresa na primeira fase, na votação do conselho, né? Ninguém falava o meu nome, verdade, e acabei aparecendo na votação em segundo dos homens e se fosse tirar uma lista geral, em quinto lugar. Mas temos boas expectativas aí para os nossos colegas, porque, principalmente o que eu defendo, sou um advogado de verdade. Sou um advogado que vive do fórum, que vive do Tribunal de Justiça, que vive do meu escritório, que já possui há muitos anos. Aliás, desde antes, né? Meu pai já o tinha. Embora o senhor tenha a história como advogado, e durante todo esse tempo teve, né, um contato, já viveu diversos momentos na história da OAB, mas agora é um momento bem diferente, onde, como eu falava anteriormente, o contato com os advogados, os jovens, os mais experientes, mas principalmente os jovens, está acontecendo com esse contexto de eleição. Nesse processo, o senhor passou a compreender ou a enxergar melhor, de uma forma maior, os problemas da advocacia moderna dos nossos dias aqui no Pará, ou não mudou muito? Não, mudou principalmente a forma de comunicação. A forma de comunicação de 10 anos, de 15 anos atrás, era de um jeito totalmente diferente, porque hoje surgiram as redes sociais. E o advogado que realmente faz isso já teve que se adaptar há um certo tempo, há alguns anos já, para essa nova realidade. Mas, também como professor, eu nunca perdi o contato com os jovens. Né? Eu sempre estive lá prestigiando, não é de agora. Eu estava lá, no recebimento de carteira, me convidaram, eu convidava os meus alunos, não, vamos lá, professor, eu quero sua presença. Eu sempre estive presente. E não é de 1 ano, 2 anos, não, já de vários e vários anos. Então, esse contato com o jovem eu sempre tive e quero continuar tendo. A jovem advocacia é importantíssima. Quando eu assumi a direção-geral da ESA, foi um primeiro ponto que a gente conversou para viabilizar um melhor entendimento pelo jovem, porque nós aprendemos de tudo na faculdade. Nós aprendemos direito civil, direito do consumidor, penal, processo penal, mas a gente não aprende como gerir um escritório de advocacia. Como é que eu faço, quando eu sou jovem advogado, considerado até 5 anos, para ter o meu escritório para obter sucesso? Quem é que pode passar isso para os mais jovens, os mais experientes? Sim. Muita gente faz reserva de mercado. Eu nunca fiz. Sempre ajudei os meus jovens, eu digo meus porque, como alunos, eu entendo sempre que foram parte da minha vida. Logicamente que talvez a gente não grave o nome de todo mundo, mas a afeição, 20 anos depois eu consigo falar e reconhecer a pessoa. E eu sempre tive esse contato. Mudou a forma de contato, a forma como a gente chega até eles por causa das redes sociais. Mas são advogados, são ex-alunos que continuam aí vivendo a sua vida, iniciando a sua vida, e é um prazer muito grande estar com eles. E hoje, né, isso eu tenho perguntado, também conversado com os outros candidatos, o senhor tem uma percepção maior acerca do perfil que a classe espera de um desembargador? O senhor consegue hoje, né, nesse pleito, consegue enxergar qual é realmente o perfil do desembargador que a advocacia precisa? Sem dúvida, entendo que sim. Por vários motivos. 1, por viver a advocacia há muito tempo. 2, por já ter tido essa experiência de concorrência ao desembargo com meu pai, que concorreu em 2008, foi primeiro em todas as listas e acabou não sendo o escolhido. Então, os anseios da classe, as dificuldades da advocacia, eu conheço bem, sem qualquer tipo de modéstia, ou nem que queira parecer aqui, nem quero parecer aqui arrogante, mas eu conheço porque eu vivo isso. Eu vivo isso todos os dias. E eu sei o que querem lá para o desembargo. Querem um advogado que seja correto, honesto. Isso eu não considero virtude, tá, Tassiano? Eu considero dever. A honestidade de uma pessoa na sua vida
tem que ser sempre levado acima de qualquer coisa. O certo é o certo, eu aprendi com meu pai. Tem que ser diligente, tem que ser ágil no julgamento dos processos e tem que ser preparado. Todo mundo tem que saber que é estudioso e o principal tem que ser alguém que realmente exerça a advocacia, que viva disso, que trabalhe com isso, que saiba todas as nossas dificuldades para poder lá nos representar. E eu conheço as nossas dificuldades, porque sou um advogado de verdade. Eu escuto muito os advogados, os mais antigos e os mais recentes, mais novos, falarem da morosidade, falarem do tratamento nem sempre, né, assim, digno, respeitoso, amistoso, dispensado a eles. O que fazer para superar essa questão da morosidade e esses tratamentos que geralmente os advogados reclamam porque entendem que não é condizente com o cargo? Olha só, o tratamento, a gente tem que ter empatia, sempre. Todo mundo que me conhece sabe, eu sempre fui empático, simpático e sempre eu gosto de gente, Tassiano. Eu gosto de conversar. Então a pessoa vai lá, eu vou atender pessoalmente, salvo se eu não tiver. Se eu não estiver, ok, mas eu sempre vou receber, não vou tratar ninguém mal porque não é do meu feitio. Nunca tratei mal quando fui diretor da ESA, nunca tratei mal quando fui coordenador geral, nunca tratei mal em outras experiências que eu tive. Eu já tive várias, eu já fui assessor na Procuradoria de Justiça, assessor de Procurador de Justiça, então tenho essa experiência de um gabinete de Procurador de Justiça. E durante um curto período, porque queria saber como era o funcionamento interno, porque eu tinha esse projeto de desembargo já há alguns anos, fui assessor de desembargador. E sempre recebi todo mundo com empatia e continuarei fazendo agora no Tribunal de Justiça, pode ter certeza disso. Em relação à morosidade, é doação. Quem galga um cargo desse sabe que vai ter que se doar, sabe que o trabalho é interminável, que o trabalho não vai jamais dar nem sequer um pause e vai continuar sempre sendo muito duro. E o que é que nós temos que fazer? Ter o preparo para isso e 2, saber gerenciar uma equipe. Gerenciar uma equipe é aspecto fundamental nesse cargo. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar sozinho. É impossível um desembargador trabalhar sozinho. Então ele tem que ter uma equipe muito bem preparada, tem que gerenciar muito bem essa equipe, e não adianta botar ninguém na frente, tem que ser ele, porque senão não anda. E utilizar de tudo aquilo que eu acho que um desembargador tem que ter, principalmente vindo da advocacia. A diligência que os advogados têm que ter para ser bem-sucedidos na profissão. E aí essa questão de gerenciar bem a equipe é fundamental, porque nem sempre o chefe, o juiz, o deputado, o prefeito, o governador sabe como o assessor está tratando quem vem em busca dos serviços, né? Mas aí se a gerência for boa, se a forma de administrar for boa, problemas que geralmente acontecem podem ser minimizados. Então é importante saber gerenciar a equipe, né? Saber gerenciar e principalmente continuar ouvindo a classe. Ter o acesso direto com a classe para saber, se eventualmente um assessor tratou mal, se eu não trato mal como desembargador, por que o meu assessor vai tratar mal? Não, então, se está tratando mal, está com alguma coisa errada, não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. E gerenciar a equipe é isto. É saber como é que a equipe está funcionando, onde a equipe não está funcionando e como ela pode melhorar, inclusive, se for necessário, com as substituições devidas. Nobre advogado, com relação ao processo, né, eleitoral, nos 2 primeiros momentos, né, porque agora a classe é quem vai votar, cada advogado vai votar, mas é claro que a OAB continua com a supervisão, né, desse momento aí. Como é que o senhor analisa? O processo vem ocorrendo de forma justa, transparente, ou há equívocos que podem ser evitados na próxima? Olha só,
O processo está extremamente democrático. Aliás, durante as reuniões ainda de campanha para a disputa da presidência da OAB ano passado, eu fui o primeiro a defender a forma do processo. Essa forma ocorreu 2 vezes só, em 2004 e em 2008. Depois desses anos, 2012 e ano passado, foi escolha pelo Conselho da OAB, num processo, na minha opinião, totalmente invertido. A classe escolhia 12 e o Conselho escolhe 6. Não, a classe tem que escolher os 6, como está ocorrendo agora. Quem tem que definir a lista sextupla, já que a vaga da advocacia é o advogado, é aquele advogado que está ali, que sabe das suas necessidades e consegue avaliar todos os candidatos. E eu defendi isso desde o início, e na minha opinião, o processo está sendo democrático, é a melhor forma de processo. É perfeita? Nunca será. Sempre vão ter aqueles que reclamam que, porque o Conselho escolheu os 12. E eu sempre defendi que tinha que escolher os 12 por causa da representatividade. Se eu tenho 30 candidatos e a classe escolhe ser direta, a representatividade vai ser menor. Citando um exemplo, números talvez não atuais. Se de 12, se de 30 a classe escolhe 6, quem vai estar em primeiro vai estar com 400, 500 votos. Se a classe escolhe 12 de 6, escolhe 6 de 12, a representatividade é muito maior. Então eu não tenho dúvida que esse é o melhor sistema. Há imperfeições? Como em qualquer campanha política. Disparidade econômica, uso das vantagens econômicas que individualmente cada um tem, financeiras para fazer a campanha, mas faz parte de qualquer processo democrático. Ok, dito isso, o senhor se considera preparado mesmo para ser o futuro desembargador no Tribunal de Justiça do Pará, caso a providência permita? Tassiano, eu não tenho dúvidas disso. Sem querer aqui parecer arrogante, porque eu nunca fui, quem me conhece sabe que eu não sou, mas eu sou advogado de verdade, eu sempre fui um advogado diligente, sempre fui advogado preparado, sempre tive o que volto a dizer não é virtude, sempre fui advogado honesto e que sempre batalhou pela nossa classe, pela melhoria das futuras gerações de advogados e também de juízes do Ministério Público, que eu faço através do magistério. Então, se hoje eu estou colocando meu nome, pode ter certeza que é porque acredito que posso fazer alguma coisa pela justiça, pela nossa classe e pela população do modo geral, através da justiça. Ok, então eu agradeço ao nosso querido advogado Gustavo Amaral Pinheiro da Silva, que hoje conversou conosco aqui, deixando bem claro seu pensamento de maneira muito objetiva. É um excelente orador. Obrigado. Então, assim, parabéns, né? Continue na batalha. Lhe desejo aí o melhor que a gente possa aqui imaginar. Bom, mas a câmera agora está à sua disposição para que o senhor possa fazer suas considerações finais e pedir o voto, dizer o seu número e deixar claro mais uma vez por que quer ser desembargador no Tribunal. Muito obrigado, Tassiano. E agora eu falo um pouquinho diretamente com os meus colegas, com os meus amigos, com a minha classe. Eu sou advogado há 25 anos e, de um modo geral, costumo falar bem, tratar todo mundo bem e conversar com todos os meus amigos advogados. Quem já teve processo contra, ou quem já trabalhou comigo, sabe que eu trabalho com ética, com honestidade, com celeridade. E só o que eu posso pedir nesse momento é, primeiramente, a Deus que coloque a melhor escolha nas mãos de todos os advogados e submeter o meu nome a essa análise, considerando toda a minha história de advocacia, de magistério. São 25 anos de muita luta pela advocacia. Mais 8 anos antes, que comecei a estagiar aos 15 anos de idade, já quando pensei em ser advogado, já comecei a trabalhar no escritório que era do meu pai, que hoje é meu e do meu irmão. E essa história é que eu peço para analisarem, para toda a classe ver realmente quem da lista é advogado de verdade, que escolha para representar naquela cadeira do tribunal um advogado de verdade, que vem da nossa classe, que sabe as dificuldades da nossa classe.
Meu número é 38, Gustavo Amaral Pinheiro da Silva. Conto com seu voto no dia 11 de agosto. Então, muito obrigado, advogado. Obrigado. E aos amigos, curtam, comentem e compartilhem, ok? E caso alguém desejar entrar em contato com o advogado, como fazer? Meu telefone sempre. Eu tenho o mesmo número há 26 anos, ainda no final da faculdade. 981 16 0006. Pode ligar que eu atendo a todos. Se não atender, certamente retornarei. Ou se quiser mandar um WhatsApp, pode mandar também, que às vezes hoje em dia, mais modernamente, é até mais fácil. Você tem um Instagram, né? Instagram também, GAPSilva77. Meu Instagram é aberto, sempre foi, não foi agora que eu abri para a campanha, sempre foi aberto, desde que eu o constituí já há alguns anos, e todo mundo sempre pode falar comigo por lá, abertamente. Ok, então é isso. Tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.